E eu queria que você falasse também sobre, a gente vai voltar nesse tema da espiritualidade que o Douglas aborda no livro, a história do astrólogo, a história da fé dele, né, pedindo orações, no caso no centro espírita, mas assim, o quão importante a espiritualidade é nesse processo do surto psicótico. Então, por exemplo, alguém que esteja ouvindo a gente, vai ouvir esta gravação, como que a família ou a pessoa na verdade está no surto, né? Mas o que é esta espiritualidade que tanto se fala? Entendi, Cristina. Como eu estava dizendo anteriormente, o surto psicótico, quando ele vai pela via do delírio, ele está localizado no campo mental, mental barra espiritual. Então, para que você tenha uma ferramenta mais efetiva, você precisa dialogar em função da mesma linguagem. Entende isso? Né? É uma Sim, flexão do campo mental barra espiritual. Se na minha caixinha de ferramentas não constar esses equipamentos, não constar esse conhecimento, na maioria das vezes eu vou procurar uma solução medicamentosa que vai dialogar com o meu físico. mas fica a lacuna, né? Se eu adormeço esse físico, não há possibilidade de expressão da necessidade do espírito, porque ele só está comunicando algo. A gente assusta porque desconhece o código, né? A inquietação de amigos, familiares, ou até mesmo de um profissional, é porque ele desconsidera um código que ele ainda não conhece. Então, ele põe lá o crivo da patologia. O que significa que muitos de nós, ao receber um diagnóstico, nós deixamos de existir, porque agora eu sou um psicótico, eu sou um câncer, eu sou um TDAH, eu sou isso, eu sou aquilo. Cadê a pessoa? Sumiu. Né? E às vezes o próprio paciente não se dá conta disso. Ele senta na tua frente e fala assim: então, eu tenho TDAH. E eu digo para ele: qual a importância que isso tem? Porque isso é uma fração muito mínima do todo que você é, mas ele se toma por essa fração. Né? Então, quando eu tenho o conhecimento e me é confortável considerar os aspectos espirituais, eu vou dialogar com essa instância do ser que veio me comunicar um desequilíbrio dele. Né? Por uma razão muito simples. A atual personalidade que nós estamos encarnando nesse momento, ela é responsável pelo gerenciamento de todas as anteriores. Porque o nosso processo evolutivo se dá assim. Quando o nosso Douglas é acessado pela espiritualidade através da astrologia, isso é muito simples. O Evangelho diz assim: não vou dar manjar para quem depende do leite. O Douglas era por demais materialista para que essa informação viesse por um outro meio ou por uma outra linguagem. E quando eu falo linguagem, eu até hoje faço eventos e falas em tudo quanto é lugar sobre mitologia. E os mitos encerram em si verdades que valem até hoje e vão continuar valendo. Da mesma maneira que a tecnologia encerra linguagens, que vale até hoje e vai continuar valendo. Porque nós estamos em diferentes momentos encarnados no mesmo plano. Uhum. Então, eu preciso da vovó benzedeira, que ainda existe algumas, né? Eu preciso da vovó benzedeira, eu preciso de um excelente obstetra e eu preciso da doula. Pensando que é todo lugar que tem um hospital de ponta? Não é. E essas Claro. populações não estão desamparadas. Né? A A mensagem medicina, vem por qualquer caminho, né? não só isso, Cristina, mas adequada àquele contexto. Né? Quem quiser aí, estuda um pouquinho de antroposofia e vai ver a beleza desse conhecimento. Estuda um pouquinho de medicina chinesa, e se aquilo não fosse eficiente, não tinha tanta gente lá. Né?
mas não dialoga com as nossas práticas, que também são boas. Por quê? Porque dialogam com as nossas crenças. Então, para o Douglas de então, aquela linguagem da astrologia era a mais eficiente, né? Talvez uma mensagem psicografada não geraria nele o mesmo impacto, né? Porque talvez não fosse uma verdade que ele abraçasse por completo à época. Tem? Tá. Então, a misericórdia divina oferecendo para nós aquilo que se faz necessário para cada um de nós. Porque eu preciso contextualizar a linguagem. Nós fazemos isso ao nos debruçarmos sobre um bebê, soltando uns grunhidos, que realmente não significam nada, a gente comunica mesmo é o afeto. À medida que vamos evoluindo, a gente vai sofisticando a linguagem, vira jornalista, aquelas coisas. Mas é muito natural quando chega, né? Uhum. Porque Basta a gente quer comunicar o afeto, a linguagem fica em segundo plano. Uhum. Douglas, você quer fazer mais alguma pergunta para o doutor Hildo? Esse papo está tão interessante que a gente não quer terminar nunca, viu, doutor Hildo? Estou à disposição de vocês. Não, eu quero agradecer aí, eu acho que pela leitura do Dr. Hildo, muito interessante sobre o aspecto espiritual e pelo conhecimento dele. Eu acho que muito interessante realmente os insights que nós tivemos aqui nesse bate-papo. E para mim foi um grande prazer aqui, uma honra poder estar conversando com ele e vou estar com certeza acompanhando mais o programa e acompanhando mais as suas rotinas para que a gente possa seguir aí sempre alinhados, né, com esse equilíbrio. Douglas, Cristina, agradeço muito. Douglas, só para encerrar a nossa conversa, para chegarmos à ONU, foram necessárias 2 guerras. E algumas pessoas imaginam que a ONU existe para evitar guerras, quando, na verdade, na nossa atual condição, a ONU existe para ditar códigos de etiqueta para as guerras futuras. Mas não deixa de ter a sua importância. Na sua guerra pessoal com um episódio psicótico na tua vida, ele serviu para que você leve esse bálsamo de mensagem a outros tantos corações que ou estão entrando em guerra, ou já estão dentro dela, mas para que não se desesperem, que se há porta para entrar, é pela mesma porta que nós saímos. Então, agradeço demais o carinho do convite de vocês, a oportunidade dessa conversa, a gentileza da intermediação da Cris, do Alê, que vão me colocando aqui nessas situações, que sem apoio a gente não vai muito longe, né? E desejar para você, Douglas, muitas felicidades aí na tua vida, junto à tua família, e que a gente deixe sempre marcas muito positivas por onde quer que a gente passe, tá? Um bom dia a todos vocês aí e até uma outra oportunidade. Leiam o livro, vocês que estão nos ouvindo. E ouça o doutor Hildo também na rádio, pode falar os horários, por favor. Rede Boa Nova de Rádio, Conhecer para Viver, sexta-feira, às 9 da manhã, que horário do Brasil, né? Acabei de sair do Manhã Boa Nova, que eu sou comentarista, que é às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, horário do Brasil também. E tem o Café com Cristo, se eu não estiver equivocado, que vai ao ar agora, mais recentemente, às quartas-feiras, mas eu não sei precisar o horário, porque às vezes ele oscila dentro da grade. Mas, enfim, ouçam os corações que estão próximos a vocês, que é sempre posicionado para nos falar o que nós mais precisamos. Agradeço demais a oportunidade, a gentileza do convite e o carinho da recepção de vocês. Gratidão, gratidão imensa, viu, doutor Hildo Rosa Fonseca? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até a Muito próxima. obrigado, querido.